Você está ouvindo Ela Pode, o podcast da Mulher Poderosa, com Fernanda Ponzetto. Olá, mulheres poderosas, aqui do nosso podcast. A gente tá no Ela Pode. Aqui você pode tudo. Sou a Fernanda Ponzetto e a gente vai conversar hoje com a minha convidada, Rose Vilela. A gente tem muita coisa pra falar com a Rose e eu quero que você fique aqui e acompanhe a gente até o final, que vai ter muita coisa boa, muita pergunta boa e que faz parte do dia a dia de todas nós. A gente vai aprender muito e o tema hoje é sexualidade. Como é que a gente pode ser realmente aquilo que a gente quer ser? Como é que a gente pode achar aquele cara bacana? Como é que a gente pode ser uma mulher bacana? O que acontece aí e que a gente precisa se entender um pouquinho mais, e a Rose vai trazer pra gente respostas para tudo isso. Vamos lá então. Doutora Rose, eu te acompanho, te admiro e é por isso que é muita felicidade aqui pra mim ter você nesse podcast. Eu tenho certeza que pras meninas e pras mulheres que estão ouvindo também será. Mas conta um pouquinho, eu te conheço, mas o público vai precisar te conhecer, né? Conta um pouquinho sobre você. Eu sou formada em psicologia e aí depois, porque assim, quando a gente faz uma formação, a gente não pode ter essa ilusão de que saiu da faculdade e pronto, tá resolvido, né? Muito pelo contrário, você tem que se especializar, fazer várias coisas. Então, uma das minhas primeiras formações, que eu sou formada já há 23 anos, uma das primeiras formações foi sexualidade e junto terapia corporal haitiana. Então, meio que vieram juntas os dois. Por que eu fui para sexualidade? Haiti era uma paixão desde a época da faculdade, né? Essa coisa do que o corpo fala, do quanto a gente adoece e o que essas manifestações diz da gente, do nosso comportamento, da nossa estrutura de personalidade. Então, isso sempre me encantou muito. E a sexualidade foi uma demanda, porque eu trabalhava num ambulatório de serviço público e tanto a ginecologista como o urologista me encaminhavam pacientes com disfunção sexual. O que é uma disfunção sexual? Dificuldade de ter orgasmo, dificuldade para ter ereção, homens que ejaculam muito rápido ou que demoram demais para ejacular, pessoas que não têm vontade de ter relação sexual. Então isso são disfunções, não são doenças, tá? Tá disfuncional a sua resposta sexual. E aí, meio que você abre uma porta e as coisas acontecem, né? E eu fiquei desesperada, era meio que recém-formado, meu Deus, o que eu faço com essa demanda? E tem que ser uma coisa rápida. E eu recebi pelo correio um informativo de um curso de sexualidade. Que interessante. Então foi muito legal, porque meio que eu acredito muito nisso, que você cria, né, aquilo que você quer. E eu falei, opa, né, é um chamado do universo, vou fazer essa formação. Tem um sinal. Tem um sinal. Eu sempre sigo os sinais, eu digo, minha porta sempre aberta, eu tô seguindo os sinais. Bom, isso é a sensibilidade feminina, né? Exatamente, uma coisa que a gente tem, né, inerente da nossa feminilidade. E aí, eu fiz a formação e aí não parei, né? Depois disso fiz várias outras formações, mas essas duas são assim meio que carro-chefe. Aí eu tenho formação em constelação familiar, PNL, renascimento, EMDR, que é uma técnica muito legal, rápida, né, para trabalhar com traumas. E a gente não para de estudar, essa é a grande realidade. Vira e mexe também, eu estou fazendo os meus cursos, eu participando, né, para poder me trabalhar. Se você vai lidar com o ser humano, se você não se trabalha, você não consegue acessar, você só leva o outro até onde você chegou. Muito legal. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes temem, né? Então, se elas estão ensinando, elas não se permitem aprender. Pois é, só que aí também é um campo limitado, né? Você vai meio que... Tem uma coisa, quando você se trabalha, você consegue trabalhar o outro e levar o outro. Como eu sou psicóloga, eu percebo assim, que tem muita gente que tem medo de mexer na caixa preta, né? Sim, porque tem muita coisa lá embaixo. Tem muita coisa, o que eu vou ver, como é que eu vou ficar depois disso. Então as pessoas... Será que eu serei a mesma pessoa? E às vezes até os familiares, marido, esposa. Verdade, vão achar que eu tô estranha. Nossa, você tá estranha, o que você fez que você mudou? Então as pessoas ao redor também têm medo. Sim, existe até um medo talvez de perder relações quando as pessoas começam a pensar em fazer mudanças de comportamento. Você acha que isso existe? Tem medo, a pessoa tem medo de, por exemplo, é casado, falar, será que eu vou querer separar? Ou a parceira fala, nossa, você vai começar a fazer terapia, vai me largar? Então é um medo meio que mútuo do casal, né, dentro de um relacionamento, mas que isso é uma grande besteira. Se a pessoa terminar com outra é porque a relação já tinha acabado. Já não estava rolando. Na verdade, a terapia, ela é um autoconhecimento
reconhecimento. A pessoa ela vai se conhecer e vai melhorar a sua autoestima. Porque quando eu não tenho autoestima, quando eu não me amo e eu fico esperando do outro esse reconhecimento, esse amor, eu não sou nada. Né, eu me anulo totalmente, eu fico muito à mercê da mão do outro, eu fico muito à disposição do outro, então eu acabo me anulando. As pessoas pensam que é muito cultural e que isso está lá no passado, né, que a mulher foi muito submissa e que hoje ela tem mais condição de fazer o que ela precisa fazer, e na verdade ainda acontece. Acontece e muito, homens e mulheres. Mulher muito mais, né, porque a mulher é muita emoção. Algumas mulheres mais razão, mas se você pegar assim, homens e mulheres, o homem ele é muito racional, né? Ele mira aqui, ele vai. A mulher fala, eu vou ali, mas ela vai pra cá, vem pra lá, vai pra cá, vai pra lá. E nisso ela tá envolvida na emoção. Quem eu vou prejudicar? O que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? O homem ele é mais direto, ele é muito mais razão. Não que não tenham homens emotivos e mulheres racionais, mas se a gente pegar de uma forma geral... Isso é biológico? A gente pode dizer que isso é biológico? Existe uma diferença biológica? É biológico. Tem uma questão tanto neurológica como fisiológica, questão de hormônio. Então, o homem é pura testosterona. Nós oscilamos, nós menstruamos, né? A gente tem uma questão que é cíclica do nosso comportamento. Você sabe que é recente a minha descoberta da minha TPM. Então, antes, né, no agito do dia a dia, eu achava que eu não tinha TPM nenhuma. E recentemente eu descobri que eu tenho TPM, que esses hormônios ficam malucos e que é preciso olhar pra isso. Precisa. Então, quando você tem... Pois é, o que tem acontecido? O ser humano, de uma forma geral, com essa coisa das tecnologias, eu falo que depois da banda larga, a vida da gente mudou, né? Porque é tudo muito rápido, muito imediato, eu quero pra já, eu não sei esperar. E o que eu faço? Eu me distancio do meu corpo. Eu não tenho a minha sensação de órgãos, que é uma linguagem muito haitiana isso, né? Eu não percebo o que eu sinto. Então, isso da TPM, tem muitas mulheres que têm, e que aí o marido, a namorada, enfim, fala, ela é louca, tem um período que ela se estressa, que ninguém aguenta, que tá surtada, tá precisando de um chocolate, tá com fome. Às vezes é mesmo, né? Tá com fome é a pior coisa, e eu já ouvi isso. Isso é fome. Aí isso dá vontade de dar um tapa na cara, né? Fome, só se for a sua fome, porque aqui é hormônio mesmo. E às vezes é fome também, tem pessoas que têm a questão de, né, hipoglicemia e tal, mas é muito confuso, e às vezes a mulher não consegue identificar que ela tá numa TPM. Pois é, como isso pode ser feito? Como as mulheres conseguiriam fazer esse processo de identificação? Uma coisa muito bacana é fazer uma agenda, sabe assim, um diário. Então percebeu que teve uma oscilação, porque isso você sente na pele, né, tem uma irritabilidade, tem um nervosismo, tem uma impaciência. É uma loucura. Às vezes vem uma dorzinha do lado. Quando a mulher ela tá ovulando, elas tem algumas mulheres que têm essa sensação, né? Tanto pelo o muco cervical, que parece uma clara de ovo. Ele muda. Então muda. Ela fica muito mais receptiva ao coito. A relação sexual é quando a mulher tem uma vontade esporadicamente, é quando ela tá nesse período que ela tá ovulando. Então tem que observar. Passou este período da ovulação, ela vai entrar na TPM, né? Que é a tensão pré-menstrual, que vem antes de menstruar. Então ela vai ficar irritadiça, vai ter vontade de comer chocolate. Por quê? Porque o chocolate, ele libera triptofano, que ajuda aí na produção da serotonina. Que é o milagre da mulher. Pois ela já abre um pacotinho, já fica feliz em alguns minutinhos. É a ração TPM. Então é bom carregar na bolsa, né, um tabletinho de chocolate para esse período. Então a gente oscila muito. Então é muito importante a gente ter noção das nossas sensações. Então isso que você falou é fantástico. Tem mulher que não tem percepção da TPM. Então quando você faz um diário, e aí você faz isso por 3 meses, você vai ver que sempre naquele período, é o período que você está irritada, sem paciência com o namorado, com o marido, com os filhos, com os colegas, que no trabalho tá sempre um saco, que você fica mais inchada, que aquela sua roupa tá apertada, que você põe uma meia, fica marcando ali a canela. Então tudo isso tem a ver com a TPM. E a gente pode avisar as pessoas que estão ao nosso redor, já deixar um alerta, olha, identifiquei que essa semana aqui não vai dar certo. É importante isso? Então, mas você pode avisar, claro, principalmente filhos, parceiro, parceira, você pode avisar sem dúvida alguma, mas o mais importante é você se
tratar. Ah, isso é bom. Lá. Né? Porque tem mulheres que chegam ao quadro depressivo, que é muito sério mesmo, é muito sério. Então, às vezes, tem que entrar com antidepressivo para dar conta desse mal-estar que a mulher entra, porque ela vira um demônio. Sabe assim, Tasmania? É aí que vem o leão feminino, aparece aí, né? Por quê? Porque é incontrolável, ela é regida pelo hormônio, ela é dominada. Então, para essas situações, que aí já tem que ser tratada com medicação, tem que entrar com antidepressivo, é bom procurar um psiquiatra, ou às vezes o próprio ginecologista faz a indicação disso. Mas coisas que ela pode fazer: um relaxamento, uma meditação. Meditação hoje tem comprovação científica de como traz mudanças neurológicas para a pessoa. Então, assim, você muda a sinapse, você muda a resposta. Então, isso vai trazer um bem-estar muito grande. Uma tranquilidade, né? Então, assim, fazer massagem, se submeter, né, a processos de massagem. Então, é autoconhecimento o tempo todo. Eu posso dizer que depois que eu fui fazer realmente uma prática profunda de meditação, eu percebo que realmente tem uma alteração. Se eu não consigo, por algum motivo de agenda, tô numa correria e não consigo fazer acontecer a minha rotina de meditação, e eu tô próxima, né? Eu tô próxima no período menstrual e não faço a meditação, eu realmente sinto um descontrole. Isso acontece. Quando eu faço o processo de meditação, eu entro em equilíbrio. Então, atividade física é fundamental. Então, a meditação é muito bacana. Olha que relato importante isso que você trouxe. O quanto para você percebe isso, a mudança que a meditação traz. E você vai percebendo outras coisas. A gente está num mundo em que as pessoas andam muito ansiosas. O que eu atendo de transtorno de ansiedade generalizada é isso, é não fazer as pausas, é não parar para respirar. Por exemplo, você agora que está ouvindo, como é que está a sua respiração? Sua respiração vai até o diafragma? É uma respiração curtinha? Você está aqui ouvindo, mas está com a cabeça em outro lugar? Então, tem pessoas que nem sabem, né, que é um músculo que tem aqui embaixo da costela. A pessoa ela tem que mandar o ar até essa região. A pessoa ansiosa, ela tem uma respiração curtinha só de pulmão. Obviamente que a gente vai respirar com o pulmão também, mas eu tenho que respirar com os dois compartimentos, né, o pulmão e o diafragma. Então puxa o ar e sente como se tivesse uma bexiguinha. Imagina assim, é legal trabalhar com imagens, né? Imagina que você tem uma bexiguinha enchendo aqui na sua barriga, tá? Foca aqui na sua barriga, logo abaixo da costela, onde acaba a costela. Imagina assim, que você tem uma bexiguinha, que você tem que encher essa bexiguinha. Puxa o ar pelo nariz. Tem uma respiração que eu gosto muito, que é 4-7-8. Então você puxa o ar, imagina essa bexiguinha enchendo, contando em 4. Então puxa o ar, 1, 2, 3, 4. Segura. E aí conta até 7 segurando. E aí solta o ar bem devagar, contando 8. Fantástico. Faça isso 10 sequências, 3 vezes por dia. Você vai ver como já vai trazer uma mudança na sua vida. É uma coisa assim fantástica. Que interessante. E quem olha e fala, eu gostei, mas não vou ter tempo. 3 vezes é muita coisa e já começa a ficar ansioso porque não vai ter tempo. Pois é. Pensa bem. Respiração é a primeira coisa que a gente faz quando nasce e é a primeira coisa que a gente desaprende em função das repressões. Interessante. Então, quando você dá uma bronca numa criança, presta atenção, a primeira coisa que ela faz é travar a respiração. E a gente cresce com isso, sempre trava, né? Assustou, trava. Então, é uma defesa do nosso organismo. E nós, adultos, muitas vezes não respiramos corretamente. Por quê? Porque a gente não quer sentir. Porque a partir do momento que eu sinto, eu pulso. Então, quando eu pulso, eu vou sentir o que está acontecendo. Que interessante. Eu vou sentir a minha vida, eu vou perceber a minha vida. E aí, vem da minha consciência, o que é que eu vou fazer com ela, né? Isso é ótimo. E muita gente tem medo de meditar, porque acha que se meditar, não vai conseguir viver a rotina da vida. Pois é outro engano. As pessoas têm muitas crenças, né? Que acabam limitando o crescimento pessoal. Porque isso vai limitar minha vida, porque isso, eu vou meditar, vou ficar relaxada, porque tem essa ideia, eu vou ficar relaxada e vou desmanchar. Não vou mais fazer nada. Não vou fazer mais nada, vou ficar aqui com preguiça. Muito pelo contrário, eu vou ficar muito mais ativa, muito mais atenta, muito mais presente, que é o que eu preciso. Para efetivar uma coisa, eu tenho que estar presente. O ansioso, ele começa a fazer uma coisa aqui, ele faz outra coisa ali, chega ao final do dia, ele abriu várias janelinhas e não fechou nada, não
efetivou absolutamente nada. E o grau de estresse, de cansaço que essa pessoa fica, é como se ela tivesse corrido uma maratona com um caminhão nas costas. É pior ainda. Então você tem que, dentro do seu dia, se organizar para sua agenda funcionar. Faça agenda, gente, não tenha medo, né? Faz, olha, o que eu vou fazer amanhã? Vai dormir, antes de dormir, pega uma agendinha e faz. Amanhã eu vou fazer isso, independente se você trabalha fora ou cuida só da casa, né? Que também é um trabalho árduo e que não tem valor. Com certeza. Então, faça uma agenda. Vai dormir? O que você vai fazer amanhã? E não tem coisa mais prazerosa na vida do que você ir ticando as coisas que você colocou. Checklist total. Checklist. Né? Fiz. Olha que gostou. E não deu. Não se culpe, não se torture, não se deixe batata, né? Repete, no dia seguinte você faz, sem sofrimento, né? A vida vai continuar. Não deu certo, repete e faz o melhor possível. Faça o seu melhor, dê o seu melhor, porque não adianta você colocar lá a sua listinha de atividades diárias e achar que ela vai se fazer sozinha, né? Isso é super comum. Nos meus atendimentos, a gente faz muito processo, né, de alta performance, e quando a gente faz isso, eu crio muito checklist para que as pessoas possam fazer esse movimento e criar uma rotina. Eu costumo dizer, se a gente não cria uma rotina num novo hábito, é muito difícil fazer uma alteração efetiva. O mais interessante disso é a gente realmente cumprir aquilo que tá fazendo. É um compromisso com você. Uma coisa muito interessante, se você deve um relatório pro seu chefe, você tem um trabalho para fazer, você tem uma reunião, você vai fazer. Quando é para você, com você, você não tem esse compromisso. A pessoa mais interessante, mais importante do planeta é você em primeiro lugar. Exatamente. E as mulheres têm muito disso, né? A gente acaba priorizando o outro e esquecendo da gente. Isso é cultural, Rose? Como é que é esse processo? É cultural também. A mulher, ela sempre foi criada para cuidar do outro e não cuidar de si. Então hoje é muito bacana esse movimento que eu vejo de um olhar mais atento da mulher pela própria mulher, né? De um autocuidado, de uma preocupação consigo. Não tem aquela analogia, se o avião entrar em pressurização, né, se tiver algum problema, primeiro você coloca a máscara em você, depois você coloca no outro. Porque se você colocar no outro, você vai perder o ar, você vai enlouquecer e não vai conseguir ajudar ninguém. Então primeiro, cuide de você, né? Então esse movimento tem sido uma coisa muito bacana, porque o nosso histórico cultural é de cuidar do outro, né? E muitas mães ainda que vieram, né, dessa cultura incentivam, né? Às vezes as mulheres de hoje tiveram esse histórico, né? Então, filha, você precisa cuidar das pessoas que estão ao seu redor, depois você olha pra você. Se você se vê assim desse jeito, você tá sendo muito egoísta, você tá se preocupando demais com você, ou, né, a gente às vezes tem aqueles históricos, se a mulher se cuida muito, ela tá de nariz empinado. Pois é, tem aí uma confusão, né, da pessoa cuidar de si, de ser metida, né? Então assim, eu me valorizo, eu me amo, eu em primeiro lugar, como ela é metida, como ela é egoísta, né? Então são imagens negativas que são impostas pra gente. Uma coisa assim super interessante, vou fazer um relato meu, quando eu casei, sou casada também há 23 anos. Legal. Se a primeira coisa que a minha sogra me falou ali no altar, cuida do meu filho. Aí eu falei pra ela, quem é que vai cuidar de mim? Então, a querida sogra, esse é o seu papel, eu vim aqui pra outra coisa. Que é interessante isso, né? Com essa certeza, imagem. Cuida, e outras pessoas, tias dele, cuida do meu sobrinho, cuida bem dele, cuida bem. Escuta, um tremendo marmanjo, vou cuidar. Faz sozinho, né? Já que sabe é comer isso? sozinho já. Então, as pessoas... E numa relação, né, que tem isso, porque às vezes as pessoas vão para uma relação com essa imagem de pai e de mãe. Sim. Né, esperando que um cuide do outro. Às vezes a mulher também vai nesse papel, né, de ser cuidada. Protegida. De protegida. Não, e cada um tem que fazer a sua parte. Não posso fazer um dengo, carinho, às vezes servir uma comida. Claro que você pode, desde que isso não seja uma obrigação, desde que isso fique muito claro que é um mimo que você está fazendo pro outro. Legal, porque isso é interessante a gente falar, né? Esse limite, porque muitas mulheres acabam deixando, por exemplo, uma carreira em prol de cuidar da família, do marido. Com
essa sensação de que se ela tiver dedicada a ela não cuida daquilo que ela tá chamando de família. Exatamente. E como é que é hoje em dia? Como é que você enxerga isso hoje? Como é que essa mulher consegue administrar tudo isso? Tem assim uma sobrecarga mesmo, né? Porque poucos parceiros colaboram com as atividades domésticas. São bem poucos. Hoje, obviamente, né, tem tido uma mudança, todo o movimento, a mulherada já tá enxergando de longe, ó, você vai ter que fazer, já tá vamos pegando dividir, né, aqui os afazeres. Fazendo uma lista de afazeres. Fazendo lista, que é muito legal, porque assim, se todos moram dentro de uma casa, né, marido, filhos, todos precisam colaborar. Sim. E tem que mudar essa linguagem do ajudar. Quando eu falo outro, meu marido me ajuda, então fica claro que aquilo é obrigação minha, que ele só está me ajudando. Não, ele está colaborando, porque é parte dele também fazer isso. Isso é muito legal. Os filhos também, para os filhos você dá noção de responsabilidade, de respeito, de cuidado com a própria casa. Então, é porque eu quero que meu filho não jogue lixo na rua. Só que dentro de casa, o quarto dele é um chiqueiro, né? Então ele tem que aprender dentro de casa. Isso é muito comum, muito comum. Por quê? Porque às vezes também a pessoa, aí pegando, né, as particularidades humanas, e isso é muito da mulher, a pessoa nunca vai fazer do jeito que eu gosto. Então eu já vou e faço antes que faça, que não lava direito, porque não arruma a cama direito. Então se você delegou aquilo, sustenta isso. Ótimo. Se você pediu pro seu parceiro, sua parceira arrumar a sua cama e ficou tudo torto, lençol pra cima, travesseiro, sei lá, de ponta cabeça, não ficou do jeito que você gosta, sustenta isso e elogie, que você tem que criar um estímulo positivo na pessoa. Agora, se você vai e refaz aquele trabalho, lavou a louça, deixou cheio de sabão, deixou com gordura, fez não sei o que, deixa assim. Perfeito. Deixa sujo, deixa do jeito que ficou e elogie, porque é isso, desde pequenos, os meninos não tem essa responsabilidade. Você vai lavar, você vai tirar o lixo, você vai, enfim, é sempre a menina, né? Hoje tem tido uma mudança, né? Mas eu ainda sou de uma época que era coisa daí, eu já questionava, mas escuta, e meus irmãos? Exatamente. Não vão fazer nada? E aí, muito legal, porque meus pais despertaram pra isso, é verdade, os meninos vão lavar banheiro. Precisam ajudar. Né? Vão lavar banheiro, vai fazer isso. Em casa minha mãe dizia assim, como o seu quarto tá desse jeito? Você é uma menina. Você é uma moça. Eu olhava e dizia, como assim? Qual é a diferença de eu ser uma menina e meu irmão ser um menino? Os dois não tem que arrumar esse quarto? Então eu sempre questionei muito essa questão, porque eu acho que é isso, são seres humanos, todo mundo tá ali convivendo no mesmo cenário. Então, o que é, né? Olha essa mensagem, você é uma menina, então tem que estar com tudo organizado. Sim, né? É uma pressão, a mulher acho que passou muito por isso, essa pressão a mulher tem que fazer esse processo do cuidar, você tem que ser o exemplo. Tem uma coisa assim, porque como nós possuímos o útero, né? Então a maternagem é algo exclusivo nosso. Então isso meio que está nas nossas células, né? Isso está muito, muito arraigado mesmo. Mas quando você tem um filho, mesmo, porque de alguma forma teve a colaboração do seu parceiro, não importa se foi inseminação, se foi espermatozoide doado, não importa. Você tem alguém ali com quem você divide. Então a maternagem não tem que ser exclusiva, a mulher cuidar daquilo, é meu, eu que faço, eu que cuido, porque sou eu que dou o peito. É verdade, tem uma carga maior, porque é a mulher que dá o peito, o bebê nesse momento ele quer a mãe mesmo, mas é muito importante a introdução do seu parceiro. Interessante. Ou da sua parceira, né, que não gerou esse bebê. Muitas mulheres têm essa dificuldade, né, de incluir. Muita dificuldade, e neste momento, se o casal não tiver um cuidado e um olhar atento, é o momento que eles se separam. Interessante. Porque tem um distanciamento. Por quê? Porque não é... porque assim, tá ali só o casalzinho, principalmente quando vem o primeiro filho. Então é a entrada do terceiro nessa relação. Vai fazer uma bagunça, não vai ser mais como era. Vai sentar no restaurante, vai ter que dividir ali a mesa, não vai mais olhar olho no olho, Pois tem que olhar pra é. criança ver se tá comendo certinho. Exatamente. E isso tem que ser dividido também. Uma hora o pai faz, outra hora Ah, a legal. mãe faz. Tem que dar o peito, tem a mãe que dá o peito, legal. Vai o pai então pegar o bebê no berço, trazer pra mãe dar de mamar. Depois chegou aquele período que a mãe tem que trabalhar, vai sair, passou o período lá de licença maternidade. Então muitas mulheres optam por tirar o leite e deixar congeladinho. Então neste momento o pai pode pegar esse leitinho e dar para o bebê com a mesma qualidade de atenção que a mãe dá.
Então tudo é uma questão do casal entrar no entrosamento. Isso é muito interessante, tanto que esse é um tema que eu vejo muito, que as mulheres, por acharem que não vão ter esse parceiro, muitas mulheres definem, eu não vou ter filho, eu não vou casar, eu não quero ninguém. Como é que é essa realidade? Como é que essas mulheres estão pensando quando elas se colocam desse jeito, né? Pois é, isso também tem a ver com esse momento, né, atual, dessa conquista que as mulheres vêm tendo cada dia mais. Isso eu vejo assim também como, não só, eu vejo mesmo ao pé da letra os direitos sexuais e reprodutivos. Então, enquanto o sexo era a reprodução, você era obrigada a transar e as pessoas tinham 10, 15, 20 filhos, né, imagina? Minha mãe é uma irmã com mais 10 irmãos. Pois é. Então, minha mãe tem 7. Ela e mais 6. Então, eram famílias gigantescas. Imagina hoje vocês com 10 filhos, mulherada. Nossa. O que será? O que será que pode acontecer? Pira, né? Pira total, não dá conta. Então, quando aí teve o advento da pílula anticoncepcional, então esse foi um grande boom da mudança na vida sexual da mulher. Porque o que ficou claro? Eu posso ter relação por prazer e não para procriar. Então isso já foi aí uma conquista muito grande. Então hoje o que eu percebo? Que é um tema até interessante, que tem muitos casais que optam por não ter filhos. Por não ter filhos. E isso é genuíno, é do casal. Tá. Não é porque, porque eu não vou ter esse parceiro que vai colaborar. Obviamente que tem também, né? Essas pessoas que falam, não, vou abrir mão da maternidade porque eu nunca vou ter um parceiro que colabore, que esteja junto comigo, que seja parceiro de fato. A gente repete muito o que a gente aprendeu na nossa infância. Então, até aos 7 anos, que é onde você faz a estrutura da sua personalidade, tudo que aconteceu nesse período é muito marcante. Eu não desenvolvo depois disso? Obviamente que você desenvolve, mas até os 7 é o período mais marcante, onde você carrega mais cicatriz desse período. Então, tudo que aconteceu, e às vezes no processo terapêutico, a pessoa ela nem sabe a data, né? Porque ela era muito pequenininha, um período pré-verbal, ela não consegue decodificar isso de uma forma, não, isso acontecia assim, assim, assado, eu não quero saber de casamento, porque a referência às vezes é uma coisa pré-verbal, esse pai foi embora antes dela andar, antes dela falar, então é uma estrutura, ela tem a sensação, e aí eu volto a dizer o quanto o corpo da gente, né, ficam registrados a nossa história. Desde muito pequenininho, desde o útero, inclusive. Então, é o que eu sempre digo. O que aconteceu com você, aconteceu. É importante você ir lá, visitar esse lugar, conversar com esse lugar, né? Eu tive uma experiência ruim, meu pai batia em todo mundo, era alcoólatra, alcoolista e tudo mais. Ok, vai lá, visita, cicatriza isso. A cicatriz você vai ter. a dor que ficou lá, né? Vai lá e cura a ferida. A cicatriz você vai carregar. Ok, mas hoje você é adulta. Você escolhe, você não precisa ficar neste lugar, porque se você fica nesse lugar, você fica de vítima. Perfeito. E você não precisa ser vítima da sua estrutura que você teve. Você, como adulta, você tem condições de melhorar isso na sua vida. Isso é legal. A gente colocar, e acho que o Ela Pode vir para isso, né? O Ela Pode vir para mostrar essa possibilidade que as mulheres têm de fazer as escolhas, né? Então, assim, a gente pode mudar a nossa jornada, certo? Pode, está nas nossas mãos. Eu não preciso ficar de vítima de uma situação que já passou. É importante olhar, é importante entender o meu movimento na vida. Por que eu não quero casar? Por que eu só atraio, né, o tal do dedo podre? Um termo horrível, mas todo mundo vai entender o que é. Exato. Tem sempre aquela amiga que a gente sabe que tem aquele famoso dedo podre e que ela liga sempre pra gente, né, dizendo, poxa vida, mais um cara aqui enchendo meu saco e depressão, triste. Pois é, e isso tem a ver com esse período, né? O que aconteceu nesse período? Por que eu sempre vou escolher pessoas que vão me deixar neste lugar, nessa dor? Então, veja que dor é essa. É uma dor de abandono, é uma dor de não ter atenção. Vá visitar o seu passado que você vai encontrar esse momento. Então, vai lá, cura isso e hoje está na sua mão. E você vai resolver isso. Eu não consigo sozinha? Procure ajuda, procure
recursos, procure terapia, procure trabalhos que você faça, um trabalho de autodesenvolvimento. Então tudo é válido. Você não pode ficar sentado chorando, esperando o milagre acontecer, né? E nem o próximo... dedo podre, né? Nem o próximo. Quantas vezes, né, mulherada, a gente, dentro da nossa jornada aí de relacionamento, olha e fala de novo, mais uma vez. Então, assim, se você já tá cansada de repetir e de ter o mesmo cara na sua vida, é hora de você olhar pra você, fazer o teu autoconhecimento e saber quem você é, pra fazer a mudança na sua vida. Exatamente. A gente tem muita mulher também que faz a escolha de não ter filho, né? Exatamente. Como é que fica isso? Porque ela também se sente meio que deslocada. É. As amigas todas cheias de filhos, casadas, né? Planejando ir pra Disney e ela não. Pois é, mas ela pode, né? Ela pode. Ela pode fazer o que ela quiser. Se ela não quer ter filho, ela pode. Quiser. E que isso é muito bacana, porque nos dias atuais tem muitos casais que não querem mesmo, por uma opção, né? Exercendo os seus direitos sexuais e reprodutivos. Eu não quero ter filho. Tem gente que quer ter 10 ainda hoje. Que legal, bacana, parabéns. E tem gente que não quer, parabéns também, né? Não vai, tá tudo bem. Isso que é importante, as pessoas entenderem que tem uma cobrança social. Sim. Então você começa a namorar, passou um tempo, quando é que vai casar? Então tá, você vai e casa. Quando é que vai ter filho? Aí vem o primeiro filho, quando é que vem o segundo? Só esse. É uma cobrança sem fim, minha gente. Sem fim. Então quem tem que pôr limite e decidir se quer ter filho ou não é o casal, né? E principalmente a mulher que vai gerar esse bebê. Com certeza. Obviamente que tem situações que a mulher não quer ou que o homem quer, né? E aí tem uma incompatibilidade, aí tudo uma questão de sentar e conversar, né? Explicar o motivo disso. O que a gente tem muito também, né, Rose? As mulheradas aí com uma dificuldade, às vezes, de sentir prazer nessas relações, né? E assim, eu vejo muito que é um prazer relacionado a quase tudo. O prazer da convivência, o prazer sexual. Como é que é hoje isso? Como é que essa mulherada tá se colocando e como é que elas podem fazer esse processo aí e verem que elas têm condição de ser melhores ou viver uma relação com prazer? Como é que é isso? Como que a gente pode olhar isso? Sempre que chega uma paciente com essa queixa, eu não tenho prazer na minha vida sexual. Primeira coisa que eu pergunto, e você tem prazer o que na sua vida? Você vai ver que são várias coisinhas que ela não tem prazer. Boa, não é uma coisa só. Ela não exerce essa coisa de sentir, de se permitir, porque ter prazer, às vezes as pessoas confundem que tá dando prazer pro outro. Não, o prazer é seu. Tem uma coisa muito peculiar, né? Quando a gente fala que é uma das disfunções, inibição do desejo hipoativo, transtorno do desejo hipoativo, que é o seguinte, quando a pessoa ela vem com uma queixa de inibição do desejo, a primeira coisa é fazer uma avaliação hormonal, tá? Porque não é tão simples assim. Vários fatores podem interferir no desejo. Hormonal, a pessoa faz uso de anticoncepcional, então, primeira coisa. Qual é o método, né, contraceptivo que ela usa? É hormonal? Isso pode interferir no desejo. Ela está no período, no climatério ou já entrou na menopausa? Isso também vai interferir no desejo. Ela tem hipotireoidismo, que é a glândula que dita o nosso ritmo, isso também vai interferir no desejo. Então, primeira coisa, fazer uma avaliação hormonal, passa lá com o ginecologista, que possivelmente ele vai te encaminhar depois para uma terapia, né, para um trabalho com um sexólogo, enfim, para focar nisso. Quando essa pessoa já passou por tudo isso, essa é a primeira pergunta que eu faço. Ok, né, tá, não tem nada aí hormonal interferindo, o que mais você tem prazer na vida? E você vê que a pessoa, várias coisas, né, ela não tem prazer, ela não vive plenamente, ela tem medo das relações, porque está muito relacionado à entrega. Essa confusão, se eu ter prazer é dar para o outro, e eu não quero dar nada para o outro, porque eu não quero dever nada, não quero ser aquela coisa, vamos ficar 0 a 0. Sim, a gente divide a conta. Pois é, a gente divide a conta e olha lá. E aí, quando a gente fala de relacionamento, de casais, tem aquela conversa inconsciente, né? Então, se você se comportar, hoje à noite tem.
Se você me der aquilo que eu quero, vai rolar legal. Isso tudo são processos muito inconscientes, que é muito legal quando vem o casal, porque aí você identifica quem que tá boicotando aqui. Se você não for gente boa, hoje não vai rolar. Porque às vezes ela tem essa disfunção do desejo, mas o parceiro também ejacula rápido. E aí o que acontece? O homem que ejacula rápido, a mulher ela demora um pouco mais para aquecer as turbinas. Legal. Né? E aí, quando ela demora mais, até ela chegar no ápice ali, que chega no orgasmo, se ela tem um parceiro que ejacula rápido, dificilmente ela vai ter orgasmo. Quando ela tava lá subindo a montanha pra vir do pico. Pois é, e o cara já foi. O que é rápido? O que é rápido? O que é essa ejaculação aí precoce? A gente não conta, as pessoas sempre perguntam, quanto tempo? Né? Quanto tempo? O que é rápido? É 10 minutos? Na verdade, o que a gente considera? É quando quando o homem não consegue ter o controle ejaculatório, tá? Se ele não consegue ter o controle, pensou na sogra, no time de futebol, mudou de posição. Na conta pra pagar. Na conta, nada disso rolou. E ele sempre ejacula rápido, então ele é ejaculador rápido. E também tem o inverso, o do que homem demora. demorar. Isso, que é ejaculação retardada. O pessoal acha engraçado. Tá, e o que é demorar? Porque às vezes o cara tá lá fazendo um bom trabalho, o que né? É o demorar? É quando ele não consegue ejacular dentro da relação, né? Na penetração. Então muitas vezes ele tem que tirar e se masturbar pra poder terminar. Ou é quando, você sabe que o homem também finge orgasmo, né? Olha só, isso aqui contar um é uma novidade, isso eu não sabia. Ai, socorro, não tem vamos história olhar de que agora. a mulher finge orgasmo? Meninas, novidades! ela pode saber tudo, inclusive isso. Isso é novidade. Quando é que isso acontece? Exatamente quando ele ejacula, tem ejaculação retardada, que é a que demora. Então ele já viu que a mulher já foi, que já tá ali feliz, tá secando a lubrificação, que já tá machucando e vê que né, já está olhando pro teto, não tá tão empolgada já ali tá com o negócio. os carneirinhos já ali. Tá incomodando aí, o que ele faz? Ele finge, né, dá lá um gemido, ai, ui, ui, tá. Tira rapidinho, principalmente se ele usa preservativo, aí ele tira o preservativo rapidinho e joga fora. Tá bom. Então esse é um dos casos que o homem finge orgasmo. Interessante. Veja você. Gente, vamos dar uma conferida, né? Tira essa camiseta, olha lá, vê como é que tá. Dá uma conferida, vê se tá ali mesmo. Que interessante. E pro homem também isso tem a ver com a ansiedade? Com o nível de estresse? Total. Então, o homem que ejacula rápido, ele tem um grau de ansiedade, assim, absurdo. Então, a primeira coisa é colocar ordem na vida deste homem. Aprender a respirar adequadamente. Pequenos detalhes. Você sabe que eu lancei um livro, né? Sei, vamos falar dele. Quero saber tudo. Vamos fazer só uma parte de livro aqui. Neste meu livro, eu dou dicas lá dos exercícios. Não lá. Né, que são as técnicas aí da terapia sexual, obviamente que muitas vezes a pessoa não vai conseguir sozinha, né? Mas ali já muita gente já resolve. Muito bom. Né? Vamos quando ter a pessoa dicas. tem disciplina e tal, então ela consegue resolver. Já, hein? Segura aí que vocês vão ouvir tudo isso. Primeira coisa é mudar a vida, é colocar ordem na vida dessa pessoa. Desde o jeito de comer, porque o ansioso também come, correndo. Quando vê já foi, é como ejacular, né? Tá indo, já foi. Tá comendo, já comeu, já foi também. Não sentiu sabor, então trazer um pouco de cor pra vida dessa pessoa, né? Legal. E o caso inverso, também é o quê? Se o cara demora e fica lá e a mulher já tá, né, no desespero e nada acontece? Tem alguns indícios, né? Às vezes medo de engravidar, se ele faz uso de alguma medicação. Porque isso pode acontecer, né? O medo de engravidar, isso pode acontecer. Então você tá lá na relação, a gente não acontecer nada, então eu vou lá e vou tirar. Tiro, e aí... E gozo fora, porque daí eu não vou ter problema nenhum. E aí sempre eu faço isso, meu cérebro recebe essa mensagem. Você sabe que as disfunções sexuais, tirando as que tem aí uma questão fisiológica, a grande maioria é de fundo emocional e é a cabeça de cima que tá mandando, né? Comandando o corpo, tanto da mulher como do homem. E também tem uma coisa que é muito, né, uma preocupação da gente que trabalha na área da saúde, que são as pessoas viciadas em pornografia e, consequentemente, masturbação. Tá viciada, ela só consegue ter orgasmo depois que ela assiste um vídeo, né, um ato lá, um vídeo, sei lá o quê, e aí depois ele vai pra masturbação. Então, o que acontece? O cérebro dele acaba conhecendo um caminho que é da facilidade, né, porque a relação com a outra pessoa tem a dança do acasalamento, né? É um processo ali, vai, né?
vai seduzir. Tem que conquistar, você vai conquistar, né? Tem que dar aquele beijinho, pois é. tem que dar aquele abraço Tem apertado. tudo isso. E às vezes o cara fala, eu quero só ter aqui, só ejacular, né? Porque além de tudo é uma ejaculação, não é Sim. um orgasmo. Sim. Tem uma diferença entre ejacular e ter orgasmo. O orgasmo é a troca, aquela coisa plena, aquela coisa que preenche, né? Legal, mais profunda, Mais né? profunda, é uma coisa super gostosa. É bom ter orgasmo, só ejacular? É legal também, às vezes você precisa disso e tá tudo bem também, né? Desestressa também. Desestressa, é legal, você relaxa, que você não pode ser viciado nisso, porque isso vai comprometer inclusive as suas relações. Que interessante, porque daí o ritmo... O ritmo da mão, a pressão da mão, eu já resolvo aquilo rapidinho, entendeu? Isso no caso das mulheres também. Em menor quantidade. Tá. Tem também mulheres viciadas em pornografia, mas em menor quantidade. Mas existem também. E que isso também vai prejudicar a relação. Ela não consegue ter orgasmo durante a relação. Também é a via mais fácil, do jeito que eu sei mexer, do jeito que é mais gostoso. Porque a mulher tem isso, né? Se gosta redondinho, tá bom. Fez compridinho, apertou, fez diferente, mudou. Fica um Waze ali na relação, né? Vai mais pra lá, vai pra esquerda, vai pra direita, sobe agora para. Chegou. Sobe, né? A gente dá trabalho também, né, gente? Vamos lá, dá trabalho. E pro homem também deve ter o Waze dele, né? Com certeza, com o jeito que ele gosta. Por isso que às vezes é muito mais... É que o homem ele é muito genital mesmo, né? A mulher tem toda uma coisa do corpo, do envolvimento, da sedução, dela se sentir querida ou desejada. Então tem tudo, é o homem papo, né? Isso muitas vezes acontece, eu vejo muito, né? As mulheres, quando a gente vai fazer as sessões que trazem, né, essa questão de relacionamento. Então, vem muita questão, Fernanda, eu tô tão acostumada, né, a ter minha vida, a minha liberdade, eu saio de vez em quando com os caras e assim eu tô feliz, e eu sinto esse prazer dessa maneira. E quando eu estou namorando, eu não tenho esse mesmo prazer. Isso pode acontecer? Então, o que pode acontecer? Obviamente que cada pessoa, uma pessoa, não é uma regra, isso que eu vou dizer, mas é o que a gente observa muito. Quando eu tô num relacionamento com a outra pessoa, existe um envolvimento emocional. Quando eu só fico, eu não crio vínculo. Eu vou lá, transo, resolvo e vou embora. Agora, quando eu tô com alguém, que aquilo se repete, que é legal, que eu percebo que, opa, acende o alerta, perigo, perigo, perigo. E aí eu vou ter que investigar o que aconteceu na história dessa pessoa. Por que tem um envolvimento emocional? O que quer dizer que eu tenho uma entrega, que eu faço uma troca? Por que é tão difícil? Né? Então aí eu vou ter que ver cada pessoa com a sua história, com a sua estrutura, o que é que ela traz que dificulta nesse momento. Então aí quando eu tô aqui no relacionamento sério, eu tenho dificuldade. Então isso pode acontecer. E será que isso responde o sucesso aí também dos aplicativos de relacionamento? Então, os aplicativos têm um lado muito bom. Conheço muita gente que namorou, casou, enfim, tá super feliz com isso. Pode dar certo. Pode. Então ela pode colocar-se num aplicativo. Pode. Mas assim, o que é que ela quer de fato? Né? Isso é importante. Se é só casinhos, se é só transar, que é muito legal também, muito bacana, são experiências, sempre com preservativo, pelo amor de Deus, meninas. Por favor. Então, use a camisinha feminina, é uma dica que eu sempre dou. Porque de repente tem sempre alguém desprevenido. E não só. A camisinha feminina dá autonomia para a mulher. Legal. Você pode colocar um pouco antes, você não precisa parar para colocar, que é a grande reclamação, e você não depende da ereção do homem. Legal. Tem homens, tem disfunção erétil, dificuldade de ter ereção, só de pensar que tem que usar o preservativo já pira. Porque vai esfriar, né, a relação, porque eu não vou saber ali na hora de abrir o preservativo como é que eu vou colocar, eu vou me bananar todo, entendeu? Aquela história. Porque acha que não vai sentir prazer também. Que não vai sentir prazer, que é a tal da bala com papel, né? Chupar bala com papel. Isso. E a mulher tá sempre ali olhando e fala, e agora, o que eu faço? Exatamente. Então, quando você usa a feminina, isso te dá muito mais autonomia, né? Te dá muito mais liberdade, muito mais confiança. E você tá se garantindo ali, você tá se prevenindo. E camisinha não é obrigação do homem. Isso é muito legal. A mulher pode carregar também a masculina. A feminina é um pouco mais cara.
cara, mas é distribuída nos postos de saúde. Possivelmente você não vai ver naqueles display como você vê a masculina, né? Porque a masculina Não está assim tão disponível. não tá, mas se você chegar no balcão e falar, eu quero a camisinha feminina, tal, a pessoa ela te dá. Legal, então é uma possibilidade da autonomia. Super autonomia. É que as pessoas, é aquela coisa, mas é tão feio, é ridículo, parece um coador. Feio, ridículo é você pegar doença. Pois é. Feio, ridículo é você engravidar sem ter programado, sem ter desejado aquilo. Isso sim é feio e ridículo. Sendo que ainda ela tem uma área de proteção muito maior ali na vulva. Diferente da masculina que só cobre ali o pênis, porque o HPV, ele não tá só na glande, né? Ele não tá só nessa região. Se o homem tiver ali na região do pubis, né? Que é onde termina ali o pênis, se ele tiver HPV ali, você vai se contaminar. A mesma coisa a mulher. Se ela tiver nos lábios externos, na região ali na virilha, vai passar pro parceiro também. E isso é importante a gente falar, porque as pessoas às vezes acham que preservar, né, usar o preservativo no sexo tem a ver só com a gravidez, a reprodução, e vai muito mais além. Mas muito. E as pessoas não acreditam que isso acontece. Mas não acreditam. Não, e é triste, porque a gente vê as estatísticas, né? Como tem aumentado o índice de ISTs e AIDS, né? Então, assim, absurdo, e jovenzinhos, numa população muito jovem. Então, é de chorar. Essa relação sexual, né, durante essa jornada, como é que tá a idade, né, dessa relação sexual? Ela aumentou, ela diminuiu? Como é que tá? Porque antigamente só podia ser, né? Então tinha vários movimentos. Se casar, se chegar aos 18, se tiver o parceiro certo. Hoje, se você quiser, na hora que você quiser, onde você quiser. E o duro é que os jovens estão muito perdidos, né? Então, a partir dos 11 anos já tem aí estatísticas de ST e gravidez. Caramba. 11 anos de idade. Começou cedo. Então, muito cedo, muito cedo. E a gente tem programas hoje que ajudam esses jovens? Como é que é isso? Então, algumas escolas fazem um trabalho de orientação, mas qual é a forma que eles orientam? Da parte biológica. Então, entra aqui o espermatozoide, que alcança, se a mulher estiver ovulando, alcança tal, e aí mostra aquele monte de imagem de doenças, né? É assim que você vai ficar se tiver sífilis, é assim que você vai ficar se tiver gonorreia, é assim que você vai ficar se tiver AIDS, e não fala da questão do afeto, dos encontros, que é o que falta, né? De você abordar o jovem de um jeito, ele vai transar, né? Tem a ver com essa questão hormonal, tem a ver com fazer parte do grupo, tá todo mundo transando, agora eu sou BV, eu sou sei lá, né, o quê? Então eu tenho que beijar, tenho que transar, porque minhas amigas todas transaram e eu ainda não, então não posso ficar por fora disso. Porque isso também é uma preocupação das mulheres que são mães, né? Como lidar com esses adolescentes? Exatamente. Como é que faz isso, né? Pé. Se orienta, reza um Pai Nosso, né? Dá 3 pulinhos, porque até um tanto você vai conseguir. E depois dali se entrega, né? Então, por que é importante você manter com seus filhos desde pequeno uma conversa sem repressão, sem opressão, né? Deixar um canal aberto para falar sobre sexualidade. Então, quando a criança começa aquela pergunta, de onde que eu vim? Como eu fui parar na sua barriga? Às vezes pega os pais de surpresa. E aí lembra-se, será que eu vou contar a história da cegonha? Será que eu vou contar a verdade? Você pode falar da sementinha, tudo vai depender da idade da criança. E sempre antes de responder, perguntar por que ela quer saber, né? Porque essa história de onde eu vim tem até uma piadinha, que aí os pais, nossa, né, vão lá ler a enciclopédia para poder responder para a criança. E aí o pai tem um insight e fala, por que você quer saber disso? Depois de já ter sofrido sangrado. Mas sabe o que é? Que lá na escola tem um amiguinho meu que veio da Bahia. E eu queria saber... então primeiro pergunte. Isso é maravilhoso. Né? Gente, perguntar é tudo de bom. Pergunta por que você quer saber. Que ele vai te explicar. Se de fato, é mesmo, ele quer saber como é que ele veio parar na barriga, de onde que ele veio, né? Como é que ele chegou aqui. E aí você vai dentro do que a criança entende, do que ela é capaz, né? De compreender de um jeito lúdico. Olha, foi a sementinha do papai que alcançou a sementinha da mamãe. Que outra hora ela vai te perguntar como é que essa sementinha foi parar lá dentro. Exatamente.
gente. Uma hora ela vai chegar aí. Ela vai chegar, fique tranquila que ela vai chegar. E é importante perguntar. E esse negócio de perguntar, poxa, me lembrou uma coisa importante aqui. Nas relações, às vezes a gente esquece de perguntar. Então a gente sofre, né? Muito sofrendo porque não sabe se alguém realmente quer alguma coisa. Como é que a gente pode olhar isso? Como é que essa mulher pode se sentir mais poderosa pra ela começar a entender o que tá acontecendo na vida amorosa dela? Como é que ela pode melhorar essa vida amorosa? Então a gente vê relacionamentos de longo prazo e as mulheres infelizes, né? O mesmo discurso. Então, passou muito tempo, agora a gente já não se comunica mais. Era diferente no começo. Então, eu vejo as relações andando num padrão muito comum, né? Como que a gente faz isso ser diferente? É uma coisa assim bem interessante essa sua pergunta. Porque o que acontece? Você pergunta pra pessoa, você tem intimidade com o seu parceiro? Eu tenho, né? Eu ando pelada pela casa, imagina, faço xixi, cocô de porta aberta, né? Escovo o dente, passo fio. As pessoas acham que isso é intimidade. Coisa ruim, gente. Isso aí não é uma As pessoas intimidade, acham que caramba. isso é intimidade. Então, na verdade, intimidade é diálogo. É você dizer para o outro o que você sente, o que você espera. E as pessoas acham que dialogar é ofender, é xingar, é cobrar de um jeito ofensivo. Por que você não me dá? Por que você não faz por mim? Por que nananana? Ok, mas o que é que você faz também? O que é que você dá em troca? Relacionamento é troca, né? Eu não posso falar de relacionamento esperando que o outro me dê, ou só eu dando o tempo inteiro. E troca em todos os níveis. Eu não tô falando de cama. Então, quando a gente fala de relacionamento, eu tenho que ter um olhar geral de como funciona isso. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Então, o sexo não é só a hora que você chega lá, deita, vira de ladinho, dá uma encoxadinha e pronto, tá resolvido. Não. Como foi o seu respeito? Como é a admiração? Uma coisa que eu digo, quando você não admira mais o seu parceiro, a sua parceira, a relação acabou. Porque isso pode acontecer. Se você tem uma convivência de não admiração na hora do sexo também, aquilo dificulta. Porque você está diminuindo o outro, né? Inconscientemente, se a pessoa não te traz mais aquele brilho nos olhos, se você está decepcionada com aquela pessoa, você não admira, como é que você vai ter relação? Como é que você vai se entregar? E as pessoas se acomodam, né? A gente fala muito em rotina. A rotina é uma coisa importante, né? Tem uma importância de você manter o funcionamento da máquina, né? Da sua estrutura, do seu dia a dia, então ela é importante. Então, como erotizar a rotina? Você não tem que tirar a rotina. A rotina faz parte, você tem que acordar, tem a hora que você vai isso, vai aquilo outro, né? É importante para você se organizar internamente e externamente. A gente estava falando de lista agora, não faria sentido não falar, né, que a rotina tem uma importância, que você não pode ficar engessado nisso, é ter maleabilidade, né? Aconteceu alguma coisa, saiu fora, opa, como é que eu resolvo isso? Então, como é que os casais podem erotizar dentro de uma rotina? Então, você tem que estar sempre buscando o que é que te atraiu no seu parceiro, na sua parceira, quando vocês namoravam? Isso é um exercício muito bacana. Como é que era? Vai lá, visita esse lugar, perceba, sinta de fato. Como é que era o cheiro do ambiente? Como é que foi esse encontro? Você olhou no olhinho, o coração disparou, deu aquele friozinho no estômago, aquele arrepio na coluna. Vai resgatar isso que você consegue. O que as pessoas hoje fazem, o que é? Procurar fora. Procurar esta sensação em outros relacionamentos extraconjugais, né? Que é a história da traição, que é a história dos aplicativos. Então hoje tem uma gama de oferta muito grande nos aplicativos. As pessoas estão com dificuldade, inclusive, de se relacionar afetiva e amorosamente, porque se, eu conheci alguém no aplicativo, a gente estava falando, aplicativo para o bem e para o mal, né? Então tem muita gente que casou, que tá super feliz com o aplicativo, namoro aí, super bacana. Mas tem gente que fica pipocando, então faz contato aqui com a outra, com o outro, vários contatos e não quer perder as oportunidades. E aí não cria vínculo com ninguém, porque fala, se eu vincular aqui, eu vou deixar de estar conhecendo outra pessoa. Que é muito aquilo do preenchimento das dores. Então, assim, se tem algo me faltando nessa relação, eu vou olhar alguma outra coisa. Pode ser alguém, pode ser até dentro do trabalho, né? Eu vejo muito isso, as pessoas dizendo, minha relação não tá boa, então eu vou trabalhar e vou me dedicar, porque é aqui que eu me sinto feliz. Isso acontece muito. Sim, os workaholics, muito, mas muito. Chega tarde, sai cedinho, fica de madrugada trabalhando. Então eu preciso, às vezes tem uma pressão, né? Hoje tem uma pressão muito grande
grande, das empresas, você não tem mais uma privacidade, né? O seu chefe te acha no WhatsApp, te manda e-mail de final de semana. Aparece na sua casa, aperta a campainha, fala, querido, vamos fazer esse negócio acontecer. Então, realmente tem uma pressão do trabalho, de resultados e tudo mais. Qual que seria o melhor diálogo nessa hora? Então, o marido tá chegando tarde, tá trabalhando muito, tá chegando a um ponto ali que vocês não conseguem ter uma relação, porque relação precisa de convívio. Marido e esposa, exatamente. Viu? Tem muita mulher também chegando que tarde começa... também, né? Então precisa avaliar a situação. De fato é um projeto que requer mais tempo, mais atenção. É uma coisa pontual. Vamos fazer aqui vamos explanar aqui o que está rolando. Ah, tá. Então junto com isso já vinha acontecendo um afastamento da relação. A gente já estava transando super pouco. Já não tem uma troca, não tem beijo. O beijo é o termômetro da relação. Ah, eu adoro beijo. Então já não beija mais. É aquele beijinho só... bitoquinha de oi, tchau. Como é que tá o beijo? É beijo de língua? Não pode, tem que ser beijão, mulherada. Não vai me dar beijinho de papai e mamãe. Vai beijar direito esse namorado, beija direito esse marido. Na minha época a gente dizia que era desentupir pia. Beija direito. E eu acho que o beijo tem muito essa conexão, né? O beijo, ele dá o ar, né? Total. Então é ele que conecta. Tem mesmo. E é verdade. Então, como é que tava? Você começa a observar, nossa, é verdade, né? Antes de entrar nessa vibe aí, de madrugada, de essa muito nuvem tempo, negra. De fato teve um afastamento. Vamos sentar, vamos conversar? Olha, eu percebo assim, que aqui, nesse período, a gente teve um super afastamento, porque aconteceu sei lá o que, né? Mas veja lá o que foi pontualmente. E aí você foi ficando mais tempo no trabalho, dando pouca atenção, fazendo pouco pela relação, a gente foi se afastando cada vez mais, daqui a pouco a gente não tá mais junto. É isso mesmo? Vamos conversar? Vamos... E aí o casal faz um acordo. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Não fique esperando só do outro. Você também tá na relação. Você também tá comprometido na relação. Olha, eu me comprometo a fazer isso, isso, isso. E você? O que você se compromete? Vamos ter um dia para nós? Ah, sei lá, terça, quinta-feira é um dia pro casal. Isso é muito legal, porque às vezes as pessoas tiram o dia pra fazer academia, o dia pra fazer a massagem, o dia pra fazer pé e mão, né? A mulherada aí se dedica. E na relação, né? Pois é. E o que é esse dia pra relação? Não é só transar, gente, porque o sexo é o resultado de uma relação boa no seu dia a dia. Se durante o dia vocês se matam, não tem respeito, uma falta de... um xinga o outro, manda ir pra aquele lugar, não tem admiração, chega na hora de transar, você carregou todo esse pacote pra cama. Com certeza, vai olhar e vai falar, esse pacote eu não quero, né? Pois é, é isso que você quer? Então, vai depender dos dois que isso fique uma coisa harmoniosa e gostosa. Pra hora que chegar na cama, ser só o reflexo do que vocês passaram o tempo todo aí, né? Porque a relação tem esse movimento, né? A relação é quando os dois realmente estão ali fazendo um movimento ganha-ganha, onde os dois estão se sentindo bem e consegue fazer essa troca para que sejam felizes. Eu costumo dizer isso, se uma relação não está trazendo felicidade, as pessoas que estão na relação precisam se autoconhecer. Exatamente. Né? Autoconhecimento é tudo. Autoconhecimento é fundamental. Se eu não me conheço, eu não sei como eu me posiciono nessa relação. Se a gente pensar, as pessoas vêm de estruturas muito diferentes, né? Quando um casal resolve morar junto, resolve casar, então vem aqui de uma criação que tinha um jeito, um funcionamento, e a outra pessoa tinha um jeito em funcionamento na casa dele. Ele cresceu daquele jeito, daquela forma. Aquilo que ele aprendeu, a referência que tem de afetividade, de amor, você vai levar para sua relação. Então, quando eu me junto com outra pessoa, eu tenho que me conhecer muito bem, para eu saber qual que é o meu limite, né? Para eu não ser engolida pela relação. Então, eu tenho que ter o limite, eu tenho que saber dividir, eu tenho que saber compartilhar, eu tenho que saber andar do lado, porque se eu entro também, uma coisa muito comum entre os casais é a competição. Se eu entro na competição, não rola também relação. Por quê? Porque eu não admiro o outro, eu não vejo o outro, eu não elogio. É tão bom receber um elogio, né, dentro de uma relação. Com certeza, com certeza. Os elogios, eles aparecem no início da relação. Sempre, né? Por que eles somem, né? E depois é só esculhamba.
É uma felicidade no começo e depois é a famosa a verdade, né? A verdade. Vamos ter cuidado com o sincericídio, né? Isso. Porque às vezes o sincericídio você acaba magoando e ferindo o outro. Com Então, certeza. em algumas situações, ok, fale. Mas quando falar, fala com amor, né? Se você quer corrigir o outro, se você quer exercer do sincericídio, chegue com carinho, com amor. Vai com jeitinho, Com mulheres. jeitinho, Vai com com jeitinho, jeitinho. que com jeitinho eles vão entender. Então vamos aproveitar hoje aqui, a Rose tem a novidade aí que vocês vão poder acessá-la de mais formas. Rose, conta um pouquinho, você tem um livro, é isso? Isso, acabei de lançar, que é um livro sobre sexualidade, é o Livro Vermelho do Sexo Sem Vergonha. Uau, quem deu esse nome, Rose? Então, o pessoal da editora que... criatividade. Vamos sentar, vamos conversar, vamos... E tinha tudo a ver, né? Porque o vermelho traz essa imagem da vergonha, a pessoa tem... Quando tá com vergonha fica avermelhada. O vermelho do sexo. Então, o vermelho, ele traz várias alusões, assim, né? No imaginário. E do sexo sem vergonha, porque é isso. Pra você ter uma vida sexual e prazerosa, porque as pessoas acham assim que sexo tem que ser aquela coisa durinha, séria, né? Tocar aquela música de romance. Não, gente. Sexo tem que ser divertido. Pode fazer um Kama Sutra no rock and roll. Pode fazer um Kama Sutra no rock and roll, aproveita o ritmo e balança lá no ritmo. E ele foi muito inspirado também na demanda que eu tenho na rádio, na Energia 97.7 FM. Ah, legal. Se você ainda não ouviu, a Rose tá lá na rádio, tá em São Paulo, a Energia 97.7 FM, todas as quartas, é isso, Rose? Toda quarta, das 10 ao meio-dia. Quem não estiver em São Paulo pode baixar o aplicativo. Ah, olá. Acompanhar pelo Facebook da rádio, Legal. né, Energia 97.7 FM, ou pelo YouTube. Ótimo. E como é que encontra o seu livro? Então, tá em todas as livrarias, mas você pode também pedir tanto pela Amazon, pelo Submarino. Submarino tá até em promoção. Olha lá, meninas, Então, promoção, lá, corre já. promoção é sempre bom. E é um livro muito legal, é meio que um manual mesmo de sexualidade. Que Então legal. fala das disfunções, fala no período de namoro, de casamento, da gravidez, porque tudo isso traz mudanças, né, no seu comportamento sexual. Fala de fantasias, de quando é fantasia e quando passa a ser uma parafilia, que é uma distorção, né, com relação às fantasias, até onde te ajuda, até onde prejudica. Então é bem um manualzão mesmo, tá muito Que interessante. legal. E ele é focado para as mulheres ou não? Não, público geral. Olha que Homens, legal. mulheres, casais homoafetivos. Dá pra dar de presente. Super presente, super presente. O pessoal tem feito isso, tem dado de presente. Que legal. Então aproveitem, meninas, mulheres que estão aí no Ela Pode. Rose, como é que as pessoas te acham na rede social? Rose Vilela, com 2 L's no Lé, _ psicóloga. Tanto no Insta como no Face. Legal. Então segue a Rose, você que quer saber tudo sobre sexo, sobre comportamento e sobre sentimentos. Segue a Rose Vilela, que vocês vão aí se dar muito bem. A Rose tem muita informação, ela é renomada no tema, então aproveitem, meninas, porque de nada adianta a gente querer fazer as coisas e não cumprir e não ir atrás. Então vocês têm aí uma chance de conhecer mais, saber mais e terem o poder aí, mostrar que vocês são poderosas no dia a dia de vocês. Muito bom, então vocês têm aí um livro super bacana pra vocês lerem, e se você quer saber mais e você quer ter acesso fácil aí de como anda esse mundo feminino, tem uma série que eu sou fanzaça, já terminei inclusive, que é o Coisa Mais Linda. Tem Netflix? Então vai lá, só baixar essa série que você vai ver, maravilhosa, fala muito sobre o comportamento feminino, retrata esse comportamento lá nos anos 50, e vocês vão perceber que muita coisa ainda lá atrás está sendo vivida hoje. Então é muito bacana se vocês quiserem conhecer algo diferente e começar a entender se vocês estão vivendo coisas antigas ou se vocês já estão aí trabalhando o poder feminino de vocês. Essa é a minha dica, assistam aí Coisa Mais Linda, Netflix, vocês vão amar. Um beijo pra todas vocês, que vocês possam ser ainda mais poderosas. E esse foi o Ela Pode. Obrigada, Rose, pela participação, e manda um beijo pra essa mulherada aqui. Eu que agradeço o convite, fiquei super feliz. E é isso aí, meninas. Todas nós podemos. É verdade. Beijo pra todos e até uma próxima. Tchau!
Você ouviu Ela Pode, o podcast da Mulher Poderosa. Esse e outros episódios disponíveis em www.fernandaponzeto.com.br. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.